Graça e paz, amados, Conexões IPSAT, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, uma igreja para a glória de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez, com a oportunidade de a gente conversar um pouco com algum membro da igreja que tem nos abençoado, tem estado presente conosco. Hoje nós temos a Jennifer França Oliveira Nogueira. Nossa, a Jennifer está na IPSAT desde 2011, esposa do Bruno, mãe do Vinícius e da Letícia. Agradecemos a sua presença, Jennifer, que bom que você está conosco, uma alegria poder recebê-la aqui. Logo vamos conversar a respeito da sua família. Fala um pouco da sua família, do tempo que vocês chegaram para a IPSAT, como é que foi a chegada de vocês. Bom, obrigada, pastor, pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. Para as pessoas me conhecerem um pouquinho, né? Já que a gente às vezes não tem tanto tempo assim para conversar logo depois do culto, só um pouquinho de tempo, né? E algumas atividades aí que as pessoas que têm criança pequena conseguem se conhecer um pouco mais, né? Bom, como o senhor já falou, eu sou a Jennifer, sou casada com o Bruno, mãe do Vinícius e da Letícia. Eu nasci em São José, mas cresci em Taubaté. Uhum. A minha família é daqui de São José, mas eu acabei crescendo em Taubaté porque meu pai foi trabalhar lá e a gente cresceu lá. A família da minha mãe é da Cristã Evangélica do Jardim Maringá, né? Foi a igreja que eu cresci na infância, assim, a gente vinha muito para São José. Então, era a igreja que eu tenho os meus primos, tenho a referência. Depois, mais na adolescência, assim, meus pais, lá em Taubaté, a gente não tinha uma igreja. Tinha uma igreja, mas eu não lembro direito o nome, que a gente ia de vez em quando, porque a gente vinha muito para São José. Na adolescência, eu fui morar em Angra dos Reis, porque meu pai trabalhou na usina nuclear, ele é engenheiro, então eu morei lá no meio do nada, porque era perto da usina, no meio da estrada, né? Um lugar muito bonito, mas para um adolescente. Perdida lá. E depois eu voltei para cá, para Taubaté. Fiz faculdade na Unital, de psicologia. Quando eu me formei, eu prestei uma prova para fazer uma especialização em São Paulo, que a gente está falando aqui de uns 20 anos atrás. Uhum. Não tinha residência para... É tipo uma residência, chamava aprimoramento profissional, que era nos moldes da residência médica, mas é para a área multiprofissional, para todos os outros profissionais que trabalham na área da saúde, mas não médico. Uhum. Né? Foi lá que eu conheci o Bruno, né? Ele estava fazendo a residência dele no INCOR, eu fazendo o aprimoramento no INCOR, a gente passava nos serviços juntos, foi quando a gente lá se conheceu. Uhum. Né? Lá em São Paulo, a gente frequentou algumas igrejas, a gente ia bastante na Batista de Perdizes, porque a irmã do Bruno fazia PUC, então era por ali, assim, né? E depois que o Bruno veio, porque daí eu me formei, voltei para Taubaté, e o Bruno ficou mais um ano, porque o dele eram 2 anos, o meu era 1, ficou mais um ano. E quando ele se formou, ele veio para São José. Né? Daí a gente ficou noivo, vamos casar. Começamos a frequentar a igreja do pastor Maciel. O Bruno trabalhava com a Eudir, né, lá na vila. Então, esposa do pastor Maciel. Isso, eles trabalhavam juntos. E foi a igreja que a gente começou a frequentar. Foi o pastor Maciel que fez o nosso casamento lá em Taubaté. Né? O Vinícius, depois de 1 ano de casamento, o Vinícius nasceu. A gente ia lá na igreja, mas era longe, a gente com criança pequena. Uhum. Era uma logística mais complexa. O Bruno atendeu o pastor Jader, né? E aí ele falou da igreja, era um pouco mais perto pra gente. A gente conheceu algumas outras igrejas, né? Mas quando a gente conheceu o Jardim Satélite, o Ministério de Criança é bem organizado, bem forte, assim. Então, naquele momento de vida da gente, encaixou muito bem e a gente foi muito bem recebido, muito acolhido ali pela igreja. Tá joia. Então,
a sua vida espiritual, sua conversão, o tempo que você se viu na fé cristã, como é que foi isso? Você lembra? Pastor, a minha referência sempre foi a igreja evangélica, por conta da família da minha mãe, né? Tudo que eu tinha de referência, assim, de ir a culto, era aqui em São José, no Jardim Maringá, era com meus primos, eram os encontros em família, com uma família muito grande. Minha mãe tem mais de 11 irmãos, é bastante gente, todos com vários filhos. Então, a casa da minha avó era muito cheia, muitos primos, de várias idades, aquela escadinha, assim, né? Então, teve a época dos casamentos, então, todos os casamentos também, a referência sempre foi... Aí tinha um que cantava, tem primo que virou pastor, tem mais de um primo pastor. Então, a referência sempre foi a igreja, né, evangélica. Na adolescência, meus pais não iam muito na igreja, a gente foi morar em Angra dos Reis, que era no meio do nada. Lá não tinha muito... Era longe da cidade mesmo, era perto da usina, era na estrada, que tinha um condomínio lá. Tem um condomínio lá, a gente morava dentro desse condomínio. E quando eu voltei para cá, aí eu ficava... Meus pais ficaram lá, eu vim fazer faculdade, ficava só com meu irmão, né, jovem, adolescente. Depois, quando eu conheci o Bruno, eu acho que daí ficou um pouco mais firme, porque ele sempre foi muito firme na igreja, desde pequeno. E a gente foi indo na igreja, foi acompanhando, e é como se tivesse feito uma ligação com a minha infância. Entendi. Né? Ligou e falou assim, é isso que faz sentido para mim, essas são as minhas referências. Retornou né? à igreja, a fé, a caminhada com Deus. Né? E de que forma isso, a sua vida cristã? Você é psicóloga, então a relação, a vida cristã e a psicologia, como é que você vê isso dentro da igreja, da caminhada profissional? Eu vejo, assim, todos os profissionais que estão no mundo, foi Deus quem colocou, né? Isso eu tenho muita certeza. Né? Tudo que está aqui na Terra, Deus colocou. A psicologia, eu sempre quis trabalhar com pessoas, cuidar de pessoas. A psicologia, a faculdade, ela dá muitas referências de estudos, de ciência. Tem algumas pessoas têm alguma dificuldade de entender o que a psicologia faz, né? Porque parece que é tudo meio... Nossa, não sei o que é. Mas tem muitos estudos e tem muita ciência ali, né? De ciência em que sentido? A gente tem estudos que aquele caminho, aquela doença leva a sinais e sintomas, assim como uma dor de dente, assim como uma dor de cabeça, assim como uma hipertensão, a cirurgia, um problema no coração, ou uma infecção de urina, uma dor de garganta, né? A gente tem sinais e sintomas, e para isso a gente tem um tratamento. O tratamento dessas doenças é com um antibiótico, um anti-inflamatório, a medicação de referência. A psicologia tem esses sinais e sintomas para as determinadas situações e processos de adoecer, né? E a gente tem uma linha de tratamento, né? O que eu vejo da minha fé na minha profissão é eu ser bênção na vida de alguém que eu estou atendendo, né? Se eu tenho uma pessoa diante de mim que está diante de um sofrimento, porque as doenças psíquicas, emocionais, elas trazem um sofrimento, a pessoa ela não consegue lidar com a vida e o transitar pelas situações da vida ou pelas suas referências, assim, familiar, profissional, espiritual, religiosa. Se ela está com um processo de adoecer psíquico, ela não consegue viver plenamente a sua vida.
E a sua vida espiritual também. Se eu posso, dentro do que eu aprendo, dentro do que eu estudo e do que eu tenho de ferramentas para auxiliar esse paciente a diminuir esse sofrimento e trilhar o caminho dele de uma forma mais leve, e que ele possa usufruir de todos os outros, da família, dos amigos e da sua fé, eu vejo que eu sou bênção na vida daquela pessoa. Assim como outros profissionais que vai lá e tira sua dor de dente, que vai lá e dá um antibiótico que mata o bichinho lá e a garganta fica boa. É totalmente compatível com a fé cristã. O trabalho da psicologia, ele traz a pessoa a uma melhor qualidade de vida, uma saúde mental, física, espiritual. Quando a pessoa não está bem emocionalmente, ela não consegue viver plenamente com qualidade de vida, numa relação amorosa, por exemplo, de namoro, de casamento, de forma saudável. Ela não consegue ter relações de trabalho saudável, ela não desenvolve no trabalho, e ela também não consegue viver a vida espiritual plenamente, porque as pessoas que estão adoecidas psiquicamente acabam vendo tudo como muito punitivo, como um problema. Então, as coisas ficam maiores e, às vezes, um pouco até perde um pouco da percepção das coisas. Né? Então, o tratar psiquicamente a pessoa, tratar da questão... Porque tem muitas questões orgânicas também, né? De transtorno bipolar, um transtorno, uma depressão profunda, um trauma muito complexo, né? Que é uma área que eu trabalho bastante, que é a parte de trauma. O trauma, ele paralisa as pessoas e é assim, é automático. A pessoa não consegue fazer diferente. Por quê? Porque aciona diretamente no cérebro aquela situação que aconteceu e o cérebro entende que está acontecendo de novo, né? Então, é como se a gente tem que desativar um pouco essa armadura do cérebro para ele tirar os sintomas, para ele diminuir os sintomas e a pessoa conseguir ter uma percepção real da situação. E aí ela consegue viver em comunidade, e qualquer comunidade, de uma forma mais tranquila, mais leve, né? E consegue viver a sua fé de forma mais leve, né? Porque não tem sofrimento. Entendi. A nossa caminhada como igreja presbiteriana do Jardim Satélite já se dá há 42 anos, né? E você está conosco desde 2011. Fala um pouco desse tempo que você passou, tá até hoje, né? Dentro da igreja, quando você chegou até os dias de hoje, o que você desfrutou, o que você pôde participar, como é que tem sido a sua vida na igreja? Na igreja. Eu cheguei, o Vinícius era bebezinho, de carrinho, então ele está com 12, vai fazer 13 esse ano, então tem uns 12 anos que a gente tá na igreja. A maioria das coisas que a gente participou muito, tem voltado para as crianças, porque logo depois 3 anos depois eu tive a Letícia, né? Então, participando bastante da UCP, né? Com as crianças, acampamento, lá no Manancial, com as crianças, a Letícia bebezinho, ia todo mundo. Aí os últimos a gente já deixou eles e vai buscar, né? O Vinícius foi evoluindo a participação deles, nas cantatas com as crianças, leva para ensaiar e toda essa questão. O Vinícius, o ano passado, mudou, né, para os adolescentes, né? Tá um pré-adolescente aí. Uma nova fase. Né? O Palavra da Vida, que é um momento, e a gente costuma falar que é a melhor forma de começar o ano, é um momento muito bom para a nossa família, né? E para estar com os
irmãos da igreja, acaba que as pessoas que a gente tem mais intimidade são as pessoas que vão na nossa semana lá do PV, porque a gente tem um tempo maior, né, para se conhecer, para conversar, para dar risada, né, e descobrir afinidades também. Relacionar mais com um grupo. Né? E tem muitas crianças das idades das nossas crianças. Então, eles bastante, né? É troca de quarto, cada dia dorme num lugar. Né? Vocês já estão indo há quantos anos? 8 anos, pastor. 8 anos. 8 Palavra anos. da Vida, para os nossos ouvintes que não sabem, é um acampamento, é um ministério em Atibaia. Ali eles têm as 5 semanas das famílias, final de dezembro e janeiro, né? A gente vai na terceira. A IPSAT vai num grande grupo na terceira semana. Né? Tem gente que vai há uns 20 anos. Já faz 20 Tem anos. Família Você já está indo há 8 anos. 8 anos. A gente foi um ano. Aí, no outro ano, a gente não foi, porque a gente fez uma viagem, eu e o Bruno. Aí, depois disso, todo ano. Né? Aquela coisa, a gente já sai renovado para o ano que vem. E as crianças ficam esperando, né? Eles vão, no meio do ano, para o acampamento que é só de crianças, né? O Vinícius foi para os adolescentes, para o APV, que é o outro acampamento lá em Mariporã, né? A Letícia ainda vai no rancho. Fomos no encontro de famílias na praia, que foi muito gostoso. Ministério de Família da IPSAT, Presbítero Valdir. Isso. Né? Participo do louvor. Na parte da música. Na parte da música. Bruno toca, você canta. Tem sido uma boa experiência. Tem sido uma boa experiência. Ministrar a música ali na igreja. Sim. Então, vamos caminhar para a nossa... algumas perguntas que eu vou fazer para você, e queria que você compartilhasse conosco uma pessoa que você admira, que você gostaria que os ouvintes soubessem que você admira. Então, parece muito clichê, mas eu admiro muito o Bruno. Eu admiro muito meu marido. Sim, e eu acho que isso é importante também numa relação de casal. Você ter essa admiração pela pessoa que está trilhando... Mesmo quando ele sai para andar de bicicleta, você continua... Eu saio junto, né, pastor? Só subir na Pedra Grande que não. Só não subir na Pedra Grande de novo, que teve um acidente, né? Se machucou um pouquinho, mas tá bonzinho já. Não, já tá tudo bem. E esse acidente, pastor, é do ano passado. Ano passado. A gente estava no Palavra da Vida, né? A gente foi embora... Eu e o Bruno, peguei o Bruno no hospital, fomos embora. E com muita tranquilidade no coração, eu deixei as crianças e todas as nossas coisas com os amigos da igreja. Os amigos da igreja. Né? Tô indo, né? Eu tô indo, vou cuidar do Bruno. E eu fiquei muito tranquila mesmo. Por quê? Porque essa relação... com os amigos da igreja, com os irmãos da igreja, e naquele lugar que eles estão acostumados, naquele momento foi o melhor eles ficarem, né? E eles ficaram muito bem, depois que falaram com o Bruno, viram o Bruno, que estava tudo bem, ficaram muito bem, né? E, assim, todo mundo se dividiu, chegou em 5 carros minhas coisas, ia chegando minhas coisas e as crianças, né? Mas foi um momento muito importante para a gente, e é um momento de agradecer mesmo à igreja, porque a gente se sentiu muito cuidado. Foi um momento importante assim, na nossa vida. Apesar de todo o susto da apreensão, de ir correndo para fazer cirurgia, Sim. E a tensão que foi aquele momento, vocês puderam desfrutar dessa comunhão. Sim, o tempo depois também, né? As visitas, as orações, as ligações. E eu gosto de falar, e eu costumo falar assim, o Bruno é uma pessoa que trabalha muito, e sempre, médico, né? Tá sempre sendo solicitado, assim, né? E eu sempre tive mais tempo com as crianças, né? De alguns momentos da minha vida, por ser psicóloga, estar com o consultório
eu tomo conta do meu horário, eu tenho mais flexibilidade nesse sentido, né? Então, tinha momentos da vida que eu fiquei com eles de manhã, então eu conseguia mexer na minha agenda. A gente tenta mexer na agenda do Bruno, mas tem muita demanda, muitos pacientes, né? E as crianças nunca tiveram o Bruno tanto tempo disponível para eles. Né? O Bruno ficou 15 dias com eles de férias e depois 1 mês com eles de aula. Né? Então, chegar da escola e ajudar na tarefa, pedir para fazer isso, ou faz isso, já fez a tarefa, o cobrar sempre fui eu, né? Nesse momento. E esse... quase 2 meses, foi 45 dias, né, que ele ficou até ele voltar a trabalhar com as crianças. Teve a gente é bênção de Deus também, né, que foi um momento que ele teve de muita proximidade com as crianças, né, no momento de virada de adolescente do Vinícius, né, então o fortalecimento da relação deles ali também, eles ajudando a cuidar do pai, foi um momento importante. Uma experiência boa também. Foi. Uma música, um cântico, uma música que te marcou. Então, chama Bondade de Deus, que tem a ver com isso que eu tô falando, né? O ano passado, essa música foi colocada no Palavra da Vida lá. O Bruno estava até ensaiando, porque ele leva guitarra. Aí ele estava ensaiando para tocar na cantata do sábado, junto com o louvor lá, com o musical. Né? Então, essa música durante... Aí depois, o Bruno ficou com o pé pra cima, ele ficou só tocando guitarra, né? Só guitarrista. E ele ficou nessa música. E essa música, pra gente, ficou muito marcada. Toda vez que toca, ela em português ou ela em inglês, ela é muito bonita também. Vem pra gente exatamente a bondade de Deus em tudo. Mesmo no acidente, mesmo no tempo de não trabalhar, de não atender, né? O tempo que ele ficou com as crianças, o tempo que a gente aproximou dos irmãos da igreja, que a gente foi cuidado por todo mundo. Então, essa música traz muito isso. Então, toda vez que toca, o olho enche de lágrima, a gente lembra. Para mim, é muito importante, assim. Foi marcante. Um texto bíblico que marca a sua vida, que você gostaria de compartilhar com os ouvintes. Isaías 41:10. Tá? Não temas, pois estou contigo. Não desanime, porque eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar com minha mão direita justa. Eu acho que isso também tem a ver com a minha profissão. Eu tenho isso aqui na base quando eu estou trabalhando com os meus pacientes, assim. Vamos lá. Eu sei que a gente não está sozinho. E aí, não temas. A gente dá conta, a gente chega. E se não deu conta é porque não chegou ainda no final. Mas ele sabe que a gente caminha ali, né? Eu tenho isso para mim. Né? E eu quero que as pessoas vão para esse caminho, assim, tenham essa certeza. E a oração, uma oração que está no seu coração, que é marcante para você? Ai, pastor, eu acho que é muito o agradecimento mesmo, por tudo que Deus nos dá, tudo que Deus não nos dá, né? E a gente entender que é assim mesmo e que tem que ser assim, né? E essa comunhão, assim, com as pessoas da igreja, com os amigos, e não esquecer sempre desse... A gente está aqui para ser bênção na vida das pessoas, em tudo que a gente faz. A gente fala muito para as crianças no dia a dia, na escola, com os professores, na tarefa, com seus amigos, com quem trabalha com a gente, com quem a gente atende, com quem passa pela gente.
é o que a gente tenta e se esforça todos os dias, né? Sei, essa é a oração que você tem colocado no coração, né? Sim. Vamos a um conselho que você tem a dar para os nossos ouvintes. Conselho que você daria para todos que estão ouvindo você aí. Olha, cuide da sua saúde mental, porque assim você vai conseguir viver a sua fé de forma plena e tranquila. Conselho que você tem, claro, no campo de trabalho que você atua, né? Deus tem te dado esse entendimento, né? Que é a necessidade da saúde mental. É isso aí. Nós agradecemos os nossos ouvintes que estão conosco, agradecemos pela oportunidade que tivemos de compartilhar mais uma vez, uma convidada para estar falando conosco a respeito da sua vida, do seu trabalho, da sua vida na IPSAT. Aos nossos ouvintes, espero que você interaja, que você envie para nós sugestões e pessoas que você gostaria de ouvir aqui. É só você mandar para nós aí nesses endereços que estão aparecendo ao lado, e entre em comunicação conosco, nós estaremos respondendo as suas questões e aceitando as suas sugestões. Jennifer, muito obrigado pela sua presença, pela alegria de ter aqui você agora na conexão com a IPSAT, podendo compartilhar um pouco da sua vida. Obrigada, pastor. Obrigado por essa conexão. Conexão IPSAT. Obrigada. Eu só tenho a agradecer. Tá, joia. Que Deus abençoe, que você continue sendo a bênção que você é em nossa igreja. Amém. Nos despedimos. Conexões IPSAT, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, uma igreja para a glória de Deus.